Olá, alunos! Hoje nós vamos estudar em História o tema da África para o Brasil. Nessa unidade, então, nós iremos vamos conhecer um pouco sobre as condições em que os africanos escravizados foram transportados para o Brasil e o tipo de trabalho que realizavam aqui. Vamos também saber reconhecer, valorizar a contribuição dos povos africanos para a formação do povo brasileiro, reconhecer a cultura brasileira, características de cultura de alguns povos africanos, compreender a relação entre a resistência dos escravizados no passado e as comunidades quilombolas remanescentes no presente. Então, começando aí, então, nós vamos tendo aqui uma questão, né? Onde nós vamos observar essa fotografia que está aí e a legenda. Então, nós temos as seguintes questões. Você tem aí, né, a fotografia e aqui ao lado a legenda. Observando essa fotografia e a legenda, fazendo a leitura dessa legenda, você sabe qual é a relação entre a presença da capoeira na cultura brasileira atual e a escravidão no passado? Você conhece outras manifestações culturais afro-brasileiras? Quais? Essa fotografia aí que nós temos é uma fotografia mostrando a capoeira, que é uma manifestação cultural afro-brasileira presente em todo o Brasil e em mais de 150 países. Desde 2008, a roda de capoeira é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade. Na foto aí, o homem jogando capoeira em Jijoca de Jericoacoara, no estado de Ceará. Essa foto foi de 2011. E nós temos aí, para explicar sobre essa fotografia, que é o jogo da capoeira, ou também conhecido como luta da capoeira. Essa atividade, né, física, essa atividade esportiva hoje, ela era muito praticada na época do período colonial, onde os escravos a utilizavam para se defender dos maus tratos dos colonos, onde eles trabalhavam. Então, utilizava-se muito do jogo da capoeira. O jogo da capoeira é uma forma esportiva hoje, né? Uma forma de dança e também de luta corporal. Então, eles utilizavam essa forma para se defender dos maus tratos pelos colonos na época em que os africanos eram trazidos para o Brasil e tratado de forma muito, vamos dizer assim, desumana, para que se aproveitasse, né, o trabalho escravo, a mão de obra escrava desse povo que vieram da África. Por isso o tema que nós temos aqui, da África para o Brasil. Na página 50, nós temos o título, Do lado de lá do Atlântico, né? Ou seja, nós estamos aqui do lado de cá, do Atlântico, ou seja, estamos no Brasil, e aqui nós vamos contar a história de como era do outro lado do Atlântico, do Oceano Atlântico, né? Lá na África. Para isso nós temos uma questão. Para dar início a esse tema, nós temos uma pergunta a ser feita aqui. O Brasil tem a maior população negra fora da África. Essa é uma afirmação, tá? Então, o Brasil tem a maior população negra fora da África. Conversando então aí com vocês, como explicar esse fato? Vocês vão então pensar um pouco para poder explicar sobre esse fato. Na leitura nós temos: o continente africano é muito grande.
ele é ocupado por diferentes povos com hábitos, costumes e idiomas distintos, além de uma cultura muito rica e diversificada. O tráfico de escravizados da África para o continente americano teve início há cerca de 500 anos. Africanos de lugares que atualmente correspondem a Cabo Verde, Angola, Sudão, Moçambique, por exemplo, foram capturados, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Brasil na condição de escravizados. Os africanos trouxeram idiomas, rituais religiosos, culinárias, músicas, danças e outros elementos que, com o passar do tempo, enriqueceram a cultura brasileira. Então, veja bem, nós temos muitas tradições, muitos fatos culturais que os africanos trouxeram consigo quando os colonizadores portugueses faziam o que nós chamamos, que era chamado na época de tráficos negreiros, né? Aqui nós temos uma imagem e abaixo nós temos a legenda. Observe essa imagem aí, né? Uma pintura. Jogar capoeira. Essa é uma pintura de Joan Moritz Rugendas. Essa pintura é do século XIX e ele está retratando aqui a litografia colorida à mão. Esse quadro aí ele tem 35 centímetros por 51 centímetros. A capoeira é uma arte marcial desenvolvida no Brasil pelos africanos escravizados. Hoje ela é bastante reconhecida como parte da cultura afro-brasileira e valorizada internacionalmente. Na página 51, nós temos, continuando a leitura, né? Entre os séculos 16 e 19, o número de africanos trazidos à força para o Brasil chegou a 4 milhões. As principais atividades dos africanos escravizados foram a produção de açúcar, algodão, cacau e café, e o trabalho nas lavras de ouro e diamante, além dos serviços domésticos. Viviam em senzala ou trabalhavam como escravos de engenho. Nós temos aqui a explicação das palavras senzalas, tá aqui ao lado, né? As senzalas eram alojamentos que abrigavam os escravos. Geralmente essas senzalas eram construídas, né? Nos engenhos, ou seja, nas fazendas, né? E escravos de engenhos, né? Que realizavam tarefas como vender produtos e prestar serviço nas cidades. A maior parte do dinheiro recebido por ele era entregue diariamente ao seu senhor, né? Aquele que era o seu proprietário, porque nessa época da colonização brasileira pelos portugueses, havia os colonos que eram donos de engenhos e o dinheiro com a venda da produção do açúcar, com a venda do cacau e outros trabalhos, eram entregue, então, tudo que era arrecadado era entregado, então, ao seu senhor, conhecido como senhor de engenho. Aqui na página 51, nós temos aqui uma atividade para ser feita. Observe as imagens e responda as questões. Então, nós temos aí, na figura número 1, nós temos a legenda, observe bem, para vocês depois estarem respondendo, tá? E figura 2 também, leia a legenda para poder responder depois as atividades. E também a figura número 3, também tem uma legenda aí, tem as datas e tem a explicação dessas imagens aí, tá? E depois vocês podem então resolver as atividades da página 51. E a página 50 também, não esqueça de responder aquela questão, pode ser respondida no caderno de história, tá? Aí não tem espaço para você responder, você pode responder no caderno de história. Vou aguardar então as atividades de vocês, né? Essas atividades aí na página 50, essa questão, e na página 51. Depois voltaremos com mais detalhes, dando sequência a essa história do lado de lá do Atlântico, tá bom? Até breve.